Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa nona aula e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os líderes religiosos, ali. Nas últimas semanas a gente já vinha falando sobre isso, sobre esses líderes das mais diversas religiões ali, A gente falou sobre 6 e eu falei também que muitas vezes os líderes religiosos, esses exemplos ali pra gente, não necessariamente precisam ter sido ali o fundador de uma religião ou o principal profeta de uma outra religião. Muitas vezes podem ter sido pessoas ali pequenas, digamos assim, mas que tiveram um papel muito importante na sociedade. Hoje nós vamos falar sobre uma dessas pessoas que é conhecida, e talvez vocês já tenham até ouvido falar, que é chamado Martin Luther King. Martin Luther King, ele é ali um exemplo de vida, assim como vários outros que a gente vai falar nessas próximas semanas. E ele lutou ali, pelos direitos das pessoas, ele lutou ali por uma igualdade, ele lutou ali por uma moral correta na nossa sociedade. Martin Luther King, ele nasceu ali nos Estados Unidos no ano de 1929 e ele foi ali um pastor batista e ativista político estadunidense ali que se tornou um dos principais símbolos e principais líderes ali do movimento ali pela luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos ali no ano de 1955 até o ano da sua morte. Martin Luther King, como eu falei, ele lutou ali pelos direitos civis dos negros ali nos Estados Unidos e ele foi tão importante que até hoje a gente ainda ouve falar aí dos seus ensinamentos, dos seus feitos ali, dos seus protestos, discursos e tudo mais. Tudo isso em busca ali da liberdade dos negros e também da igualdade ali entre brancos e negros nos Estados Unidos. Vamos lembrar aqui como é que estava aquele país naquela época. Bom, naquela época, os Estados Unidos era um país ali muito racista. Hoje ainda é, mas naquela época era mais. Havia ali uma divisão, entre brancos e negros, certo? Por exemplo, dá um simples exemplo aqui para vocês. Nos ônibus, os negros não poderiam ir nos bancos da frente, mas só lá atrás. Os bancos da frente eram para os brancos. Nos restaurantes eles tinham portas separadas ali para brancos e negros. Eles não passariam pelo mesmo lugar. Muitos lugares eram proibida a entrada ali de pessoas negras. E Martin Luther King, assim como diversos outros, lutaram ali por uma igualdade entre brancos e negros. A gente sabe, racismo é um crime hoje, Mas ele foi feito ali por muito tempo e é uma coisa muito errada, não tem nem o que a gente dizer. Mas nos Estados Unidos, e assim como em outros países também, esse regime ali de divisão racial, ele foi estabelecido ali quase como uma lei, Muitas vezes até por leis. É o que a gente conhece como apartheid, Essa divisão aí, separação. Existiam, ali nos Estados Unidos, na época, pessoas até que participavam de sociedades que pregavam ali dizendo que os negros deveriam morrer, que eles eram inferiores e tudo mais. A gente sabe, o racismo é uma loucura e é um crime, É algo muito errado, mas é algo que já existiu bastante e hoje ainda existe. Martin Luther King, ele foi um dos que lutaram contra essa cultura racista e tudo de forma muito pacífica, Ele não era ali a favor, digamos assim, da luta armada, e tudo mais. Ele era, o que ele fazia ali eram manifestações, protestos, onde muitas vezes eles faziam caminhadas muito longas ali, várias pessoas, para demonstrar ali a força que eles têm, digamos assim, e tudo mais, mas sempre de forma pacífica. Entre os muitos prêmios que ele ganhou ali, Martin Luther King ele ganhou um Nobel da Paz no ano de 1964, quando ele tinha ali 35 anos de idade. Como eu falei, ele iniciou essa batalha ali no ano de 1955, nessa batalha ali pelos direitos dos negros, essas manifestações, e já 9 anos depois ele ganhou ali um Nobel da Paz pelos seus feitos.
Vocês sabem, né? O Nobel da Paz é ali o prêmio mais importante ali, que é dado às pessoas que tiveram um papel muito importante para a sociedade, para o desenvolvimento ali social das pessoas. E ele foi um dos que receberam esse prêmio. Apesar de tudo, Martin Luther King ele foi assassinado ali no ano de 1968, né? Pouco tempo ali depois de ele ter começado essa luta, né? Ele vivia numa região ali, né? Vivia num lugar onde esse preconceito racial era muito forte. Ele era um pastor ali batista que percebeu tudo aquilo, ele vivia aquilo ali, né? Todos aqueles problemas, e ele começou a lutar contra ele e diversas outras pessoas. Ele, como símbolo, um dos principais símbolos ali desse movimento, terminou sendo assassinado, né? Mas até hoje ele ainda tem uma grande importância, né? Foi graças ali a os protestos que ele, várias outras pessoas faziam ali junto com ele, que os direitos dos negros foram sendo conseguidos, adquiridos, né? Foi aberto esse espaço, foi diminuindo essa diferença ali entre brancos e negros nos Estados Unidos. Então, até hoje, os seus discursos, os seus protestos são muito lembrados. Então, mesmo não tendo ali sido fundador de uma religião, ou não tendo sido o principal profeta de outra, ele foi ali um grande líder religioso, uma pessoa que foi ali um exemplo de vida, que lutou pelo direito dos outros, lutou pelo direito dos negros de serem ali respeitados, né? De acabar com aquele preconceito. Eu quero inclusive ler aqui um textinho para vocês, um texto dele, para vocês entenderem como era a vida dele ali, como era a situação do que ele passava ali. Só para dar um contexto, o seu primeiro protesto ali foi feito no ano de 1955, como eu já falei, na cidade de Montgomery. E é sobre essa época que o texto fala. Eu vou ler aqui para vocês, beleza? Então, ouçam aí. Uma noite, lá pelos fins de janeiro, eu acabara de me deitar depois de um dia cheio de trabalhos. Minha esposa já estava dormindo e mal eu comecei a cochilar, o telefone tocou. Uma voz dizia ali, cheia de ódio, quase cerrando os dentes: escuta aqui, seu negro sujo. Já te aguentamos demais. Antes do fim da próxima semana, você vai se arrepender de ter nascido e de ter vindo aqui para Montgomery. E ele continua. Isso seria o que a pessoa disse ali no telefone a ele. Então ele continua. Eu desliguei o aparelho e não consegui mais dormir. Parecia-me que todos os temores haviam desabado sobre mim, todos, ao mesmo tempo, e me esmagavam com seu peso de chumbo. Eu atingi o ponto de saturação, levantei-me da cama e fui para a cozinha, onde me pus a andar de um lado para o outro. Depois de um café, a mão que segurava a xícara tremia, e senti nesse tremor um pavor que em mim estava surgindo, bem lá no fundo de mim mesmo, como uma alcateia de lobos, prontos para me devorar, avançando em câmera lenta. Então me pus a pensar como pular do barco, abandonar o time, fugir daqueles lobos, sem parecer covarde. Foi naquele momento, quando a coragem toda se foi, que eu decidi levar o meu problema a Deus, nosso Senhor. Com a cabeça entre as mãos, rezei em voz alta e a prece daquela noite continua bem viva em minha mente. Aí ele diz, né, aqui, qual foi a forma que ele orou ali. Senhor, estou tomando uma atitude em favor de uma causa justa. Mas agora, Senhor, estou com medo. As pessoas me buscam procurando conforto e liderança. Agora eu me vejo diante delas assim, cheio de medo. Se me virem assim, elas também vão perder a coragem e ceder. Cheguei ao fim de minhas forças. Já nada mais me resta. E os lobos vêm aí. Cheguei ao ponto em que não posso enfrentar tudo sozinho. E ele diz, né, que foi nesse momento que ele estava ali orando a Deus, rezando a Deus, que ele sentiu ali de maneira luminosa
inexprimível a presença de Deus. Jamais na vida dele, ele diz aqui, jamais em minha vida senti Deus assim tão perto, tão dentro de mim mesmo, como naquela hora de impotência. E foi a partir dessa crença em Deus, dessa coragem que ele estava tendo ali, que ele teve mais força ainda para lutar pelos direitos de igualdade ali entre brancos e negros. Ele hoje é um exemplo para a gente, assim como vários outros que a gente pode citar aqui. Mas ele é um exemplo nesses dias agora que a gente ouviu falar novamente sobre racismo, né? Ele é um exemplo de que a gente não pode deixar de lutar pela igualdade entre todos, porque todos nós somos iguais. Não existe ali diferença entre uma cor de pele e outra. Isso não torna ali uma pessoa melhor do que outra. Todos somos iguais e todos temos que lutar por esses direitos. Então, pessoal, a aula de hoje era basicamente essa. Falar um pouco aí sobre a história desse líder religioso e também líder político ali, né, que lutou pelo direito dos negros nos Estados Unidos e que até hoje é um exemplo, né? Ele até mesmo ganhou ali um Nobel da Paz. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que todos tenham entendido aí. Qualquer dúvida é só falar lá no grupo que a gente comenta. E até a próxima aula.